meu nome é Guilherme Felinto, eu tenho 19 anos e eu vim aqui explicar para vocês um pouquinho do processo do TBT Juventude em relação a texto, caracterização, edição. Enquanto eu explico, eu vou me arrumando e falando com vocês. TBT Juventude surgiu para mim como uma necessidade de criar vídeos para a coluna que a Manu fazia. Ela era só ela que fazia no começo e ela sempre falava sobre algum jovem inquieto do passado, sobre algum jovem revolucionário, sobre alguma luta. E na hora que o Thiago falou para mim, né, que era sobre falar sobre inquietudes passadas, na hora eu pensei em um senhor falando como se como se ele tivesse participado de todas as histórias, ou ele conhecesse alguém que tivesse tido essas lutas que a Manu contaria nas colunas dela. Aí na hora eu já comecei a falar com o Thiago, que é o diretor da Juventude Inquieta, e aí já começou a trocar e aprimorar, e o Tião surgiu daí, do nada, e eu acho muito legal fazer ele, é uma onda. Eu me divirto muito aqui no meu quarto sozinho, eu dou altas risadas. E eu também acho que eu aprendo muito, e eu acho que é muito importante essa coluna por causa disso. Porque é muito informativa e eu tento fazer de um jeito leve que todos consigam entender de alguma forma essas histórias de lutas que eu acho que tem que saber pra gente prosseguir. Então, antigamente eu que transcrevia a coluna da Manu pra caber na boca do Tião, né? E hoje em dia tem a Jo, que salva a minha vida. Oi, eu sou a Jordana Liz e sou eu que faço os roteiros do TBT Juventude junto com o Gui Felinto. E eu vim falar um pouquinho sobre o processo de fazer o roteiro, que na verdade é bem simples, porque os textos que as meninas fazem, os textos de pesquisa, já vêm praticamente prontos. Então, o nosso trabalho é converter esses textos, que normalmente vêm numa linguagem mais formal, da forma que o Tião falaria. Então, para isso é necessário discutir a personagem. Então, a gente se faz perguntas do tipo, nesse caso, como ele falaria essa frase, como ele reagiria, se discorda ou não, é teimoso, ele fala o que quer, enfim, são essas perguntas que a gente faz durante cada texto que a gente recebe. E tem uma coisa que eu acho muito legal de trabalhar com o Gui nesse sentido, é que é ele quem interpreta o Tião. Então eu tenho o ator todo pra mim na hora de fazer os roteiros. Então eu posso perguntar, posso questionar, que ele vai tentar responder. E daí eu já tenho todo o jeito de falar do Tião, os gestos que ele provavelmente vai fazer. Enfim, eu tenho todas essas informações direto da fonte. E a gente tem também uma questão que é o Tião ser amigo de todo mundo, que a gente põe na pesquisa. Então, a gente não, né? As meninas. Então a gente procura dar apelido para as pessoas para dizer que o Tião foi muito íntimo da pessoa e que ele já viveu de tudo um pouco, e isso tudo para falar com o neto, para contar pro neto como é que foi, o que ele viveu. A gente às vezes brinca no grupo e fica falando, nossa, como eu queria ser neta do Tião, como eu queria ser neto do Tião, para ele contar essas histórias. Ah, é muito legal. O que eu acho muito bom também é que o Gui, ele se sente à vontade para criar enquanto grava. Eu separo os textos em takes e ele grava um take de cada vez. E aí ele vai me mandando. Aí quando eu assisto, eu vejo que tem algumas falas e alguns gestos que eu não coloquei no roteiro. Só que esses gestos e falas que o Guilherme põe são gestos e falas assim do próprio Tião. E que agrega muito, que alimenta o vídeo e dá uma dinâmica, né? E eu acho isso muito bonito e muito legal, porque essa necessidade e espontaneidade que o Guilherme sente de colocar
o Tião mesmo, né? De surgir um Tião, de falar, nossa, Tião sentiu a necessidade de colocar isso aqui, então eu vou colocar, e dane-se, entendeu? Porque ela já vem com o texto do Tião pronto, o texto base, né? Porque eu crio muito enquanto eu tô fazendo, durante a filmagem, né? Então eu só coloco o celular, começo a gravar com o texto base que a Jo já escreve, o que me dá uma liberdade muito maior de tempo, porque eu consigo pensar em trocadilhos, consigo pensar em links, coisas, piadinhas pro Tião fazer para deixar o vídeo mais leve. Então essa ajuda da Jordana é muito importante. E tem a Johanna, que agora também está escrevendo, a gente está com várias ideias sobre temas novos pro Tião falar. Faz pouco tempo que eu faço parte da equipe do Juventude, do TBT principalmente, mas já é uma coisa que eu amo fazer na minha semana. Eu amo sentar aqui na minha cama mesmo, pensar num tema com a Manu, com os meninos, com a Jo, com o Gui, com o Ti, a gente pensa nas coisas e aí já começa uma pesquisa sobre coisas que eu gosto, naturalmente, coisas que eu pesquisaria, e pesquiso sobre o tempo, a época, e a história, e sobre alguém, e vou juntando tudo e escrevo um artigo, o que ajuda também, porque são assuntos que eu me interesso e que eu vou aprendendo mais enquanto eu escrevo o artigo, pesquiso e depois aprendo mais ainda sobre quando a Jo e o Gui passam pro roteiro e o Gui leva isso pro vídeo. Assistir o vídeo é um novo aprendizado e aprender mais coisas. Eu gosto muito e é um processo muito gostoso, tanto de escrever quanto de ver o vídeo pronto, o roteiro pronto, tudo fechadinho, sabe? Eu sou Johanna Rodrigues e eu escrevo os artigos junto com a Manu pro TBT Juventude. Aí recentemente a gente também, o Thiaguinho, ele começou a fazer parte dessa equipe, ele edita os vídeos, então direto de madrugada eu mando pra ele os vídeos, porque eu gravo mais de madrugada. E aí eu já mando o vídeo pra ele edita, às vezes fica perdido, mas tudo bem. Oi, eu sou o Thiago Remberg, ou Thiaguinho, como muitos me conhecem. E agora eu faço parte da equipe do TBT Juventude. Eu faço as edições. Inclusive, eu tô agora mesmo editando esse vídeo que vocês estão assistindo aí. É um pouco isso que o Gui explicou. Agora eu assumi o papel das edições dos vídeos que saem lá no Instagram, no nosso GTV. Antes era um trabalho que o Thiago Leite fazia e recentemente eu tô nessa posição agora. Tá sendo uma experiência muito nova pra mim. Eu me divirto muito assistindo, eu gosto muito. Eu acompanho o processo desde o início, então eu vejo o texto que a Manu ou que a Johanna escrevem. Eu não leio o roteiro da Jor, mas dá pra sentir o gostinho vendo as cenas do Gui depois. E é um trabalho muito divertido, é muito gostoso. E eu fico muito feliz de tá nesse processo. Acho um trabalho muito importante da gente estar podendo contar essas histórias de outras juventudes. Acho que dá uma sensação de que a gente não tá sozinho nesse lugar de querer mudar a nossa realidade. Então, ao longo da história, existiram outras juventudes inquietas, assim como a nossa, que estão querendo mudar a sociedade. Então, eu fico muito feliz de estar nesse processo. E eu acho muito legal essa equipe toda pensando em produzir um conteúdo informativo de uma forma legal. E eu sou muito grato à Juventude e sou muito feliz por fazer parte desse projeto. Eu me divirto muito fazendo isso, vendo os vídeos, o Gui também. Então é um trabalho muito gostoso de fazer. A gente sempre ri, sempre comenta, faz piada. O Tião é um personagem que é muito especial. Surgiu assim, do nada. E eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo Gui também, por toda essa equipe. Essa é uma das partes mais chatas que tem, porque para tirar depois é muito difícil. E esse é o processo, mais ou menos,
do TBT Juventude. E eu acho muito legal porque a gente aprende demais, porque a gente tem que estudar, né, sobre as histórias que a gente conta e a gente acaba descobrindo coisas que aconteceram, que eu acho muito importante a gente ter essa consciência. E a equipe do Juventude é muito legal, a gente troca muito, a gente é uma equipe maravilhosa, todo mundo conversa muito, a gente pensa em novas formas. E o Sebastião sempre tem um amigo, né? Isso eu acho muito legal porque me lembra um pouco a minha avó, que minha avó conhece a cidade inteirinha dela, tem toda hora um caso para contar, de uma comadre, de um compadre. E o Sebastião sempre também conta as histórias pro neto dele, né? E começa mais ou menos assim. Ô meu filho, sente aí, sente. Como você tá? Deus abençoe. Deixa eu te contar uma história.